Entrevista coletiva com Eduardo Barros, novo auxiliar técnico do Juventude. Chega com Marquinhos Santos, que passa a ser o treinador da equipe principal para a disputa dos campeonatos Gaúcho, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Eduardo Barros, primeiramente seja bem-vindo ao Estádio Alfredo Jaconi, ao Esporte Clube Juventude. E a primeira pergunta que chega é do Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Eduardo, você treinou o Atlético em algumas rodadas na Série A de 2020. De que forma essa passagem pela competição pode ajudar na montagem do elenco para esse ano? Primeiramente, gostaria de ressaltar o prazer de vestir essa camisa, de chegar a esse clube que vem reconstruindo o seu nome no cenário nacional. De fato, eu venho de diferentes experiências na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Talvez em 2020 seja a mais recente, que está mais fresca na memória de todos, mas em 2018 também participei como auxiliar do Fernando Diniz no Atlético e em 2019 nas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse conhecimento da divisão, ele me deixa com muita clareza do nível de jogo que nós vamos enfrentar e do quanto nós precisamos de uma equipe competitiva para suportar toda a temporada. Pergunta de Ivan Sgaraboto, da TV Papo by Bitcoin. Eduardo, por toda a tua experiência já adquirida ao longo da carreira, como é a sua forma de trabalho e como você imagina que isso poderá contribuir na comissão técnica? Bom, de fato é uma contribuição. Eu acredito num trabalho coletivo. É claro que a grande liderança técnica do trabalho hoje está sob a responsabilidade do Marquinhos e vai ser meu papel, junto com os demais integrantes da comissão técnica, servir ao Marquinhos e ao grupo de jogadores. Então, eu chego aqui para entender o funcionamento do clube e ver as melhores formas de poder contribuir, seja com participação efetiva nos trabalhos de análise de jogo, na construção e aplicação das sessões de treinamento, no suporte estratégico para cada plano de jogo que o Marquinhos vai estabelecer. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Eduardo, você é considerado um dos profissionais de melhor formação teórica no futebol brasileiro atual. De que forma as experiências práticas em vestiários de elencos experientes, como foi no Atlético Paranaense, por exemplo, contribuíram para a tua evolução? Contribuem muito. Eu acredito numa evolução, num crescimento constante, não só pessoal como profissional. A jornada de aprendizado é uma jornada da vida e eu acredito que quanto mais conhecimento e mais sensibilidade eu tiver para aplicá-lo, melhor vai ser a minha convivência e os resultados que eu posso conquistar em cada um dos clubes que eu estiver. Nesse momento de chegada ao Juventude, é uma oportunidade para reunir essas diferentes experiências, sejam elas teóricas ou práticas, e como eu mencionei na questão anterior, contribuir com todo o trabalho que já vem sendo muito bem desenvolvido no clube. Pergunta de Pedro Petrucci, Pioneiro e Gaúcha Serra. Em comparativo com o Atlético Paranaense, o teu último clube, qual o patamar da estrutura do Juventude para o desenvolvimento do teu trabalho? A comissão técnica já conversou com a direção sobre possíveis avanços nesse sentido? Ontem nós fizemos uma reunião muito boa com o Pioneiro. Esse tema está no radar do clube. É claro que existe uma diferença que ela é importante, né, em relação às estruturas hoje de Atlético e Juventude, mas isso não é pretexto, isso não pode ser considerado uma muleta para a chegada do Juventude na Série A e não poder se equiparar a qualquer time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético ele vem de uma reconstrução, né, de mais de 2 décadas e com uma boa gestão conseguiu atingir o patamar que hoje todos conhecem. O Juventude não está na mesma linha do tempo que o Atlético, então se torna até injusta qualquer comparação. Assim como o Atlético, o Juventude tem uma
grande conquista nacional na sua casa aí de troféus. Então, o momento do Juventude é um momento de se firmar na primeira divisão. E as condições que vão ser oferecidas, elas vão permitir que isso aconteça. Pergunta de Gustavo Pasquale, Portal da Bola. Eduardo, o Juventude ficou 13 anos longe da Série A do futebol brasileiro. E após o acesso, a direção do clube buscou você para conseguir a permanência na Série A. O que te fez vir para o clube e qual a importância desse trabalho na tua carreira? Seja muito bem-vindo. Agradeço. É uma excelente oportunidade de trabalho. Após a saída do Atlético, eu fiquei pouco mais de 3 meses sem clube, tive inúmeras conversas, mas nenhuma avançou e nenhuma era de um nível similar a essa oportunidade que apareceu no Juventude. Poder me manter na Série A do Campeonato Brasileiro, numa posição que hoje eu entendo, uma posição do tamanho de muitas coisas que eu já construí na minha carreira, né? Ser um dos 20 auxiliares técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro, acompanhando um treinador que já é referência no nosso futebol, que já tem muita experiência na Série A, apesar da pouca idade. Então, para mim, é uma grande oportunidade de estar aqui num clube centenário que tem muita tradição no futebol e precisa, como já bem destacado na própria pergunta, se manter na Série A após tanto tempo ter ficado distante. Pergunta de Bruno Mucchi, Rádio Caxias. O Juventude terá pouco tempo de preparação para o Campeonato Gaúcho e também para a Copa do Brasil. Já foi desenvolvida alguma estratégia para aproveitar esse tempo? E qual foi a influência da comissão técnica na contratação dos reforços? A comissão técnica liderada pelo Marquinhos tem participado efetivamente das conversas em relação a contratações de reforços. Eu estou no clube desde segunda-feira, mas desde que fui anunciado já estava trabalhando nos bastidores também, ajudando nesse processo. É claro que nós precisamos entender os limites orçamentários do clube, mas toda a estrutura, não só de comissão técnica e principalmente a executiva, não vai medir esforços para trazerem jogadores de nível da Série A do Campeonato Brasileiro para o Juventude. Tinha mais uma questão aí que ele pergunta também se já foi desenvolvida alguma estratégia para aproveitar o pouco tempo. Para esse início, exato. Em relação à pré-temporada, no Brasil já existe pouquíssimo tempo de preparação. Com a situação, né, e a questão da pandemia que ainda não está resolvida, esse tempo de preparação ele se torna ainda mais restrito e não só, né? O próprio intervalo entre os jogos, se a gente diluir ao longo da temporada, somando estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, nós veremos que as semanas cheias elas são muito escassas. Então, toda e qualquer sessão de treino que houver, ela precisa ser muito bem aproveitada e principalmente controlada, né? Então, as conversas nesse sentido já começaram com a comissão técnica, né? O treino de hoje já foi planejado, os treinos que vêm pela frente, né? Na próxima sexta-feira, nós faremos o planejamento da próxima semana de treinamentos com o intuito de deixar os jogadores o mais preparados possível para o dia 27. Pergunta de Ivan Sgaraboto, TV Papo by Bitcoin. Você teve um desempenho muito bom recentemente no Atlético e o Ju utilizará a equipe de transição no estadual. Como a tua forma de trabalho irá ajudar o Juventude nesse ano, que tem a disputa, além do Gauchão, também da Copa do Brasil e do Brasileirão? É muito bem colocada essa questão. Eu ainda estou entendendo o planejamento, né, com o Marquinhos para o Gaúcho, para o Campeonato Gaúcho. Não me parece, pelo menos até esse momento, que vai ser utilizado exclusivamente uma equipe de transição no Campeonato Estadual. Nós precisamos encarar, né, o Campeonato Estadual como uma grande preparação para o Campeonato Brasileiro, e aí a importância de, já no Campeonato Gaúcho, termos uma
espinha dorsal muito bem consolidada, já vai ser possível aproveitar uma boa parte do excelente trabalho que o Pintado e toda a comissão técnica fizeram. E soma-se a isso os bons valores do clube, que também fizeram uma boa competição de aspirantes, né, um campeonato brasileiro sub-23, chegando à fase semifinal, e que seguramente alguns jogadores vão ser aproveitados. A minha experiência nesse contexto é o fato de já ter trabalhado com muitos jovens em reta final, né, em desenvolvimento ou reta final do processo de formação. Então posso citar o PP do Grêmio, que eu trabalhei no Coritiba, o Renan Lodge no Atlético Paranaense, o Bruno Guimarães no Audax. São jogadores que eu vi a trajetória final de formação e o processo de transição à equipe principal, claro, excetuando o PP que já estava no Grêmio, né? A transição dele foi feita lá no clube, nosso rival. E entender em que nível estão esses jogadores e de que forma que eles podem acelerar o seu desenvolvimento no campeonato estadual, isso pode ser uma grande vantagem para que a gente tenha jogadores jovens com grande potencial de valor de mercado para valorizar e dar retorno não só esportivo, mas financeiro para o clube e chegarem mais maduros ao Campeonato Brasileiro. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. A tua atuação como auxiliar terá prioridade à beira do campo, nas mudanças, adequações e estratégia ao longo do jogo? Ou você imagina uma atuação maior no planejamento pré-jogo e nos treinos? A minha atuação ela vai depender exclusivamente das demandas do Marquinhos. Então, no que ele entender que eu posso contribuir, como eu disse no início da entrevista, eu estarei a serviço. Claro que eu gostaria, né, de participar de todos os processos e o Marquinhos, nesses primeiros contatos que tivemos, já se mostrou um profissional extremamente transparente, extremamente aberto e com uma grande capacidade de absorver todas as competências dos profissionais que compõem a comissão técnica. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Gaúcha Serra. Os jogadores formados pelo Juventude tiveram poucas oportunidades em 2020. Pela tua experiência no processo de transição de jogadores da base para o profissional, isso pode evoluir nessa temporada? Bom, eu prefiro não comentar o trabalho anterior, né, por não estar no contexto, mas o que a gente pode garantir é que nós vamos acompanhar de perto o trabalho da categoria anterior à principal, que nós ainda não sabemos se vai ser aspirante, se vai ser a própria sub-20 ou uma sub-20 com alguns jogadores com idade de aspirantes. Nós vamos ter uma relação direta com a coordenação da base, com as comissões técnicas da base e acompanhar a evolução e a performance de todos esses jogadores. O Marquinhos já solicitou treinamentos da equipe sub-20 ou de aspirantes, como eu mencionei, em horários similares ao da equipe principal, para que o próprio Marquinhos possa também colocar o seu olho no trabalho e observando o rendimento dos jogadores, além de movimentos permanentes de transição, de trazermos jogadores dessa equipe de trabalho para integrarem a equipe principal e assim a gente tornar a adaptação desses jogadores um processo quase que natural dentro da cadeia do clube. Para finalizar, Gustavo Pasquale, Portal da Bola, o Juventude possui um DNA ofensivo e tem no seu histórico uma boa utilização das categorias de base no grupo principal. Dentro do que foi possível conversar até agora, vocês pretendem manter esse modelo para a temporada? Sem dúvida. O que precisa estar, né, no radar de todos, né, da comissão técnica, da imprensa, da direção, dos torcedores, é que nós vamos ter uma equipe com um nível de orçamento talvez dentre os menores da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por mais que talvez em um determinado jogo a gente tenha o interesse de ser extremamente ofensivo, agressivo e ter um ímpeto, né, de encurralar e de empurrar o adversário para trás,
vão ter jogos que isso não vai ser possível. Mas já ouvindo o próprio Marquinhos, ele já externou o seu desejo de ter uma equipe com essas características, e para corroborar com a questão de utilização dos jogadores jovens, hoje já se apresentam para treinar conosco o Sorriso, o Nicolas, o Kelvin. Então aí são jovens valores com menos de 20, 21 anos. O Kelvin tem 18 anos e já vai integrar esse período de pré-temporada da equipe principal.